Racionalização de denominadores. Outra questão que sempre envolve lá a APG quando eu tenho radical na minha sequência. Que é no caso, por exemplo, do exercício 1 lá, tá? Como eu faço a racionalização? Afinal de contas, o que é a racionalização? A racionalização é um meio que eu tenho para transformar esta fração, que ela é irracional, em uma fração racional. Ou seja, eu tenho que eliminar do meu denominador o radical, porque não existe raiz exata de 5. Como eu vou fazer esta racionalização? Eu pego a fração original que eu tenho e eu multiplico esta fração pelo meu denominador, tanto no numerador quanto no denominador. Eu pego este raiz de 5, eu copio em cima e eu copio embaixo. E este cálculo aqui não vai alterar o meu resultado. Por quê? Porque raiz de 5 dividido por raiz de 5, 1. 1 vezes isso daqui. Então, eu não altero o valor da minha fração original fazendo a racionalização. Mas eu transformo esta fração que é irracional em uma fração racional. E agora eu vou fazer o quê? Aplicar a propriedade da multiplicação de radicais. Como aqui eu não tenho radical, eu só vou multiplicar o 3 por um 1 que tem aqui na frente que não aparece. Ó. 3 vezes 1, 3. E eu repito o meu radical. No denominador, de fora com de fora, de dentro com de dentro, para quem foi meu aluno no nono ano. Então, aqui eu vou multiplicar. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 25. Logo, aqui em cima eu não tenho o que fazer no meu numerador. No meu denominador eu tenho raiz quadrada de 25, 5. Logo, eu transformei esta fração irracional numa fração racional. E as duas frações possuem o mesmo valor. Se eu fizer esta multiplicação aqui, pegar a calculadora científica e dividir 3 por raiz de 5, eu vou encontrar o mesmo valor que 3 raiz de 5 dividido por 5. Porque este sinal de igual já está me dizendo isso, que 3 raiz de 5 é igual a 3 raiz de 5 sobre 5. Eu estou afirmando aqui, ó, que é a igualdade. Outro exemplo. Aqui eu tenho já um número com um pouco mais complexo, podemos dizer assim. Eu vou usar o mesmo método, tá? 3 raiz de 7. E se eu não quiser levar o 3, eu não preciso? Não precisa, porque lá no final eu vou simplificar por 3 esta conta. Então, eu posso levar só o raiz de 7, se assim eu achar necessário. Pensando no povo que tem dificuldade, eu sugiro leva tudo, para não pensar diferente em relação ao primeiro exemplo. O que eu faço aqui? Eu vou fazer agora a multiplicação de radicais. De fora com de fora e de dentro com de dentro. Então, eu vou pegar 5 vezes 3, 15. Conservo o radical, porque a propriedade do radical diz isso. 2 vezes 7, 14. Sobre de fora com de fora, de dentro com de dentro. 3 vezes 3, 9. Conservo o radical, 7 vezes 7, 49. Eu consigo tirar a raiz quadrada, por exemplo, de 14? Não, eu não consigo tirar, então eu vou repetir ele. Embaixo, 9 vezes, qual a raiz quadrada de 49? 7. Daí, o João pergunta, eu posso simplificar isso daqui? Sugiro, antes de vocês efetuar a multiplicação, dão uma olhada, uma observada para ver se não tem como você simplificar essa fração, porque aqui também é vezes, é como se eu dividisse isso daqui ao meio. Ambos, o 15 e o 9, são divisíveis por 3, certo? Então, eu vou simplificar. 15 por 3, 5. Repete a raiz. 9 por 3, 3. 3 vezes 7, 21. Logo, a minha resposta aqui é 5 raiz
quadrada de 14 sobre 21. Lembram que eu falei que aqui no início eu não precisava levar o 3 junto, porque eu ia usar ele na simplificação? Tá aqui ele, ó. Tá vendo? Então, se eu não quiser levar este número que está antes da raiz, eu não preciso levar. Outro exemplo. Quando eu tenho no meu denominador soma ou subtração de dois termos, eu preciso tomar um cuidado muito maior. Se aqui este número está subtraindo, ele vem para cá somando, tanto no meu numerador quanto no meu denominador. Se ele tivesse aqui somando, ele viria para cá subtraindo. Então, eu vou fazer 3 raiz de mais raiz de 2 e aqui embaixo 3 mais raiz de 2. Sugiro que coloquem entre parênteses e aqui a gente vai fazer o chuveirinho. 1 vezes 3, 3. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes 3, 3 raiz de 2. Inclusive, regra de sinais se faz. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Sobre, agora eu vou fazer aqui embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 9. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 3, menos 3 raiz de 2. Porque assim como eu faço a multiplicação dos números, eu faço regra de sinais, ó. Menos com mais, menos. 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Menos com mais, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Igual. Observem aqui, ó. No meu numerador, se eu tirar a raiz de 4 aqui, ó, aqui eu vou ter 2. Eu tenho termos semelhantes. Quem é semelhante? Este e este. 3 mais 2, 5. Eu continuo tendo termos semelhantes, ó. Se eu tenho 3 balas de coco e eu ganho mais uma bala de coco, eu fico com 4 balas de coco. Sobre. Aqui eu tenho 3 balas de coco e eu como essas 3 balas de coco. Eu simplesmente fico sem bala de coco, ou seja, um é o oposto do outro, então basta eu cancelar. O que sobrou aqui? Sobrou 9, raiz quadrada de 4, 2. 9 menos 2, 7. Esta é a resposta. Isso daqui eu estou só relembrando vocês. Equações exponenciais. As equações exponenciais é conteúdo do primeiro ano. Então, eu vou pensar assim, ó. 3 elevado a x é igual a 27. Vamos usar a lógica aqui. Aqui eu tenho que aplicar uma propriedade ou uma parte do conteúdo do nono ano. Eu teria que decompor o 27. A decomposição em fatores primos é essa daqui, ó. Então, 27 é múltiplo de 3. Dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. 27 é igual a quanto? Eu não vou fazer aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Isso eu já sei. Eu tenho que igualar as minhas bases. Então, aqui, o principal é eu igualar as bases, aplicando um conhecimento do nono ano. Então, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 elevado ao x é igual a 3 elevado ao cubo. Ah, mas eu poderia pensar de outra forma? Qual é o expoente do meu x, ou o valor do meu x, que dá a igualdade? Porque esses dois risquinhos, eles não são apenas dois risquinhos, eles significam a igualdade. Então, quer dizer que este número é igual a este. Mas não consigo pensar assim. Então, faz a decomposição em fatores primos. Agora, o que eu faço? Eu cancelo as bases e eu vou trabalhar só com os expoentes. Aqui tá escrito, né? Ó, x igual a 3. Outro exemplo. 4 elevado a x mais 1 igual a 64. Qual é o valor do meu x que vai me proporcionar essa igualdade? Eu não sei, então eu vou decompor 64 em fatores primos ou simplesmente decompor. A minha base, sugestão, eu vou deixar ela igual. Então, eu sei que aqui os dois lados terão que ser 4. X mais 1. Qual é o expoente do meu 4 para dar 64? Ah, já fiz a decomposição. É 3, ok? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar as minhas bases e eu vou pegar
e vou trabalhar só com os meus expoentes. Logo, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, conteúdo de 7º ano, tá aqui somando, vem para cá subtraindo, logo o meu x é igual a 2. Ah, como eu vou saber disso? Eu posso fazer a prova real. Se o meu x é 2, aqui é 2, não é isso? 2 mais 1, 3. 4 elevado a 3, ou ao cubo, 64. Outro exemplo, aqui eu já botei três valores, 3 bases. Tá escrito 5 elevado a x vezes 1/5 é igual a 625. Eu tenho que igualar as bases, ou seja, todas as minhas bases terão que ser 5. Agora, eu tenho que lembrar aqui que para mim transformar isso aqui em 5, eu tenho que inverter a base. Se eu inverter a base, como vai ficar o meu expoente desse 5 aqui? Negativo. E qual vai ser o índice dele? 1. Por quê? Porque aqui é 1 o meu índice. E vou decompor 625. Chegando lá, né, na decomposição, eu chego à conclusão que 625 é a mesma coisa que 5 elevado à 4ª potência. Agora, eu cancelo as minhas bases e eu vou trabalhar só com os meus expoentes. Então, eu vou ter x menos 1 igual a 4. Se tá aqui subtraindo, vem para cá, somando. Então, eu vou ter 4 mais 1, que é igual a 5. Logo, o meu x é igual a 5. Pode fazer a prova real aqui. Se o x é 5, 5 menos 1, 4. Então, estes são os conhecimentos fundamentais que eu preciso relembrar para aplicar dentro do conteúdo da PG.